Boa tarde, sejam bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Estamos aqui para apresentar o plano pastoral do próximo ano, 2024-2025, que se insere num triênio, do qual este ano é o segundo. O lema geral do triênio é caminhar juntos, renovar a esperança, e para o próximo ano pastoral temos este lema, corresponsáveis ao serviço da missão. O Sr. Bispo iniciará com a apresentação do plano e depois o Sr. Padre Queiroz e o Sr. Padre Márcio precisarão algumas dimensões mais específicas deste mesmo plano. Então, boa tarde novamente para todos. Muito obrigado pela presença, quer dos órgãos nacionais, quer dos locais. Nos últimos anos temos sempre promovido este encontro, que é uma forma também de divulgar o plano pastoral para a nossa Diocese de Vila Real e, portanto, também desta maneira procurar que este instrumento chegue às pessoas, chegue à Igreja, chegue às comunidades, e já agora tenho reparado também nos planos anteriores que tem merecido também um interesse da parte de pessoas que não são da Diocese. Claro que isto é um instrumento diocesano para a nossa atividade pastoral, mas também, felizmente, tem merecido o interesse de outras igrejas ou de outros âmbitos da Igreja. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que este plano é o plano relativo ao segundo ano deste triênio. Ou seja, este plano foi pensado de forma mais alargada para um triênio, e triênio esse que tem, como é público e sabido, como lema caminhar juntos, renovar a esperança. Este lema é um lema importante, que, aliás, quase profeticamente, antecipou aquilo que foi depois o lema escolhido para o Jubileu, que fala também de esperança. E, portanto, nós como que antecipamos o espírito do lema jubilar, que é peregrinos em esperança, nós formulamos de uma outra forma, portanto, caminhar juntos e renovar a esperança. E eu sublinharia as ideias fortes deste lema geral, porque me parece um lema válido, digamos assim, de forma permanente e que deve ter uma aplicação muito concreta, acima de tudo no espírito. Muito mais do que um documento e de coisas concretas, interessa captar, deixar-se inspirar pelo espírito que este lema traduz. Caminhar juntos e, portanto, a pastoral da Igreja não é, e este plano em concreto para uma diocese, não é, digamos assim, um documento que alguns expertos ou algumas pessoas responsáveis delinearam para que outros cumprissem ou realizassem, não. É um documento que resulta da reflexão da Igreja, dos vários órgãos da Diocese e, portanto, é em sintonia com aquilo que são as preocupações da Igreja hoje. E, portanto, a preocupação fundamental é caminharmos juntos e que esse caminhar juntos, digamos assim, resulte num verdadeiro renovar a esperança. E aqui também, invertendo um bocadinho a ordem dos fatores, hoje, neste tempo que vivemos, em uma lógica mais global, hoje, neste tempo que vivemos, nestas circunstâncias da vida da Igreja, e hoje também, digamos assim, nas circunstâncias desta Igreja diocesana, é fundamental e decisivo renovar a esperança, encontrar razões para ter esperança, para continuar a trabalhar, para tornar essa esperança, de facto, mais concretizada. Para isso, a primeira condição é, de facto, caminhar juntos. De uma outra forma, de outras maneiras, essa esperança, porventura, não seria tão viável. Se fosse de uma lógica individualista ou de lógicas parciais de grupos de interesses ou outras, certamente que a esperança ficaria um bocadinho mais comprometida ou mais ameaçada. Caminhar juntos é fundamental para o renovar da esperança. Isto como enquadramento geral. Em segundo lugar, gostaria de deixar uma palavra acerca do
do lema específico da palavra de ordem, diríamos, para este ano pastoral, corresponsáveis ao serviço da missão. Este caminhar juntos não significa apenas unir com os outros. Significa que este caminhar com o povo de Deus supõe uma atitude responsável de parte de cada cristão. Evidentemente, dos leigos, dos ministros, do clero, etc., mas de cada batizado. É importante que este sentido de corresponsabilidade esteja bem presente no espírito de cada um dos batizados desta diocese. Portanto, é um caminhar, mas um caminhar ativo, um caminhar comprometido, um caminhar consciente, um caminhar cada um percebendo que tem, de facto, algo a dar e algo a partilhar e algo a fazer. Ao serviço da missão, evidentemente, porque é esse a razão de ser da Igreja, do seu caminho, que é cumprir hoje a missão que Jesus lhe deixou. Bom, estes são os dois primeiros quadros, os dois primeiros apontamentos de enquadramento para este plano. Um terceiro, como não podia deixar de ser, é o que diz respeito ao facto de irmos viver um ano jubilar no conjunto da Igreja. A nossa Diocese recentemente teve um ano jubilar especial relativo à celebração do centenário da Diocese. Foi um ano jubilar nesta Diocese. Em 2025 vamos ter um ano jubilar para o conjunto da Igreja. Como é prática há muitos anos, digamos assim, nos anos centenários, nos 50 anos ou nos 25, a Igreja proclama sempre um jubileu. Bom, portanto, desde dezembro, final de dezembro deste ano até dezembro de 2025, a Igreja viverá um ano jubilar, ao qual, naturalmente, a Diocese não será alheia, pelo contrário, muito do que faremos tem a ver com o espírito desse ano jubilar. Ou seja, estaremos em comunhão com toda a Igreja e, como eu disse no início, sintonizados com o lema geral, peregrinos da esperança. Bom, um outro aspecto que eu gostaria aqui também de sublinhar, relativamente ao plano pastoral da Diocese de Vila Real para este ano pastoral 2024-2025, tem a ver com esta coincidência feliz de ser um ano em que na Igreja vamos viver e acompanhar, diríamos, a fase decisiva de todo o processo sinodal que nos tem ocupado já há longo tempo e que vai ter momentos decisivos já em outubro com a realização da Assembleia dos Bispos em Roma e depois, a partir daí, a partir do documento final, das conclusões dessa Assembleia, previsivelmente num documento do Papa Francisco, numa exortação pós-sinodal. Porquê é que isto é importante? Porque será, no fundo, o ponto de chegada, o ponto culminante de uma longa reflexão das igrejas locais, da nossa também, que chegou a Roma, à Assembleia, e que a partir da qual muitas opções, muitas orientações, muitos caminhos novos, nós esperamos, vão acontecer na vida da Igreja. E, portanto, será, como disse, o culminar de todo este caminho, sendo que não é o fechar do caminho, é um culminar de um caminho, mas num caminho que depois resulte também para nós em orientações concretas para a renovação da Igreja. Portanto, este processo vai entrar no próximo ano numa fase decisiva, que vai ter aplicações também ao nível da nossa vivência diocesana. Portanto, é também este algo a acompanhar, que a imprensa acompanhará certamente, mas nós na Igreja iremos acompanhar com toda a atenção, digamos assim, mas uma atenção muito voltada para, digamos assim, os impulsos, para digamos assim, as sugestões, orientações que a Igreja dará para serem aplicadas nas comunidades concretas. Bom, dito isto, portanto, referidos estes pontos mais gerais de enquadramento, e estes pontos gerais são importantes
porque, digamos, a pastoral da Igreja não é uma ciência exata, não é? Portanto, nós fazemos um caminho, mas num caminho, de facto, com toda a Igreja e num caminho nas circunstâncias históricas e sociais que são as nossas. E, portanto, nesse aspecto, cada ano é diferente, cada etapa é diferente. Bom, dito isto, terminaria agora com algumas coisas mais concretas que são as prioridades para este ano pastoral, que depois podem ser lidas de forma mais detalhada no plano, estou só a apresentá-las de forma geral. Para este ano 2024-2025, nós temos algumas prioridades concretas apresentadas à Diocese. Em primeiro lugar, a renovação comunitária em estilo sinodal, ou seja, neste nosso meio há comunidades muito antigas, algumas delas estão numa situação mais difícil por causa da diminuição da população, do envelhecimento, etc. Outras, digamos assim, têm melhores condições, mas de qualquer forma é importante essa renovação de todas. E renovação, nesta lógica, renovação em estilo sinodal. Isto é, precisamos de comunidades a funcionar num estilo mais sinodal. Quer dizer, com a participação de todos. E, portanto, não comunidades apenas dependentes dos párocos, não comunidades fechadas, não comunidades de uma lógica meramente de tradição ou de repetição ou de rotina, mas comunidades, digamos assim, mais vivas, com certeza, e que valorizam as expressões sinodais. Muitas delas já têm alguns conselhos com participação de leigos e temos, felizmente, muitos leigos a participar na liturgia, nos coros, muitos leigos a participar das catequeses e noutras atividades, sim. Mas é também importante que os leigos e leigas, homens e mulheres, que também participem noutro tipo de instâncias. Instâncias do ponto de vista de administração, na área económica das comunidades e também na área pastoral. E, portanto, algumas comunidades estão a dar pequenos passos. É importante que todas sejam capazes de dar passos segundo as suas capacidades, num estilo mais sinodal, num estilo mais comunitário. Ou seja, não temos apenas cristãos, digamos assim, que vão assistir. Na Igreja há muitos assistentes, ou alguns assistentes. É importante uma Igreja de participantes. Gente que participa e sabe que tem o seu lugar. Cada cristão na Igreja tem um lugar. Portanto, não apenas assistir, mas participar é o upgrade, é essa a novidade que nós gostaríamos. Em segundo lugar, uma outra prioridade será, e já agora, e neste sentido, dar um novo elan, um novo impulso a todos os órgãos de sinodalidade. A segunda prioridade, dizia eu, então, é a reavivar as comunidades, mas num sentido de missão. E renovar as comunidades em sentido de missão quer dizer que é fundamental ajudá-las a perceber que a Igreja não cresce à maneira de uma empresa que tem mais clientes. Não, a Igreja, digamos assim, é fiel à sua missão na medida em que se abre e chega a outros. E, portanto, este sentido de abertura, esta preocupação com outros que chegam, que vêm, com outros que estão fora, etc., é fundamental. Portanto, não uma Igreja que se contenta na manutenção, ou como diz o Papa Francisco, hoje já não basta, e também para nós, o dizer sempre se fez assim. Bom, é importante manter as coisas boas, com certeza, mas uma lógica de manutenção não é essa. A Igreja não pode ficar satisfeita nem contentar-se numa lógica de manutenção. É uma lógica de renovação e sempre de fidelidade à missão. E, portanto, hoje temos, por exemplo, horizontes novos na nossa região, vem outra gente, há uma nova geração e, portanto, este sentido de missão é fundamental. Terceiro, a revitalização da liturgia comunitária.
Um dos elementos centrais de qualquer comunidade é o seu encontro litúrgico, nomeadamente na missa ao domingo, que é sempre o sinal central, também a sua revitalização. Também aqui não ficarmos apenas na mera repetição, na mera sacramentalização, mas que sejam celebrações mais vivas, mais belas, mais participadas, mais bem preparadas, um pouco na linha das conclusões do Congresso Eucarístico Nacional, realizado há pouco tempo em Braga, e, portanto, também precisamos de uma liturgia mais viva. E esse é também e, nesse sentido, iremos apostar na formação de ministérios ligados à liturgia, da college de leitores, também, digamos assim, da melhoria em termos das condições da música, etc. Portanto, são algumas prioridades que nos vão orientar ao longo deste ano. Sabendo que, obviamente, nem tudo se cumprirá. Ou seja, isto são estímulos, são propostas para que as comunidades caminhem, saibam por onde caminhar. Porque quando dizemos caminhar juntos, está também pressuposto saber por onde, que caminhos devemos trilhar, por onde devemos caminhar. Este plano visa isso. Por último, em conclusão, este plano pastoral, sendo um instrumento de comunhão, de unidade, porque na Igreja não anda cada um, digamos assim, a puxar para o seu lado, pelo contrário, puxamos todos para o mesmo lado, e também desenvolver o sentido de comunhão e de pertença. Pertencemos todos à mesma Igreja e esse sentido de comunhão é absolutamente fundamental. E a esse propósito, este ano vai começar com uma iniciativa especial, que será precisamente uma peregrinação, e, portanto, como induz, como sugere esta capa do plano, terá também uma especial bênção mariana. Portanto, a nossa peregrinação diocesana a Fátima, em ação de graças pelos 100 anos de vida da Diocese, também nos vai colocar, durante o ano, especialmente sob a proteção de Maria, Nossa Senhora, Senhora da Conceição, nossa padroeira. Portanto, queremos que também, e estamos certos que Nossa Senhora também nos irá acompanhar neste caminho deste ano. Boa tarde também a todos. Então, como concretização das tais prioridades pastorais, eu falaria da primeira, que é de renovar as comunidades em espírito sinodal, e eu faria assim, de forma muito sintética, um bocadinho o resumo daquilo que foi, por um lado, o caminho que a própria Diocese tem feito desde 2021 até 2024, onde foram produzidos, assim podemos dizer, 2 sínteses diocesanas, numa primeira fase, que esteve um bocadinho na origem, depois do processo, que foi para a fase nacional, para a fase europeia, até chegar depois, obviamente, ao instrumento Laboris do Sínodo de 2023, e que depois, também a pedido do próprio Sínodo, tivemos esta segunda fase, que começou nos finais de 2023, que se concretizou até os finais de março de 2024, que produziu a segunda síntese diocesana, que está também no plano pastoral, na página 13, e que acho que também é um bom sinal também esta síntese estar aqui neste instrumento de trabalho que é o plano pastoral. Acho que também é importante, por um lado, haver este objetivo muito claro de procurarmos uma renovação das comunidades neste espírito sinodal, porque faz com que todo o processo que foi feito e que envolveu, podemos dizer, bastantes pessoas da Diocese, bastantes grupos, que de certa maneira nós notamos, equipa sinodal, uma certa evolução do processo de 2021 até 2022, deste mais recente, que houve um maior envolvimento, o que realmente podemos concluir que o processo sinodal é realmente um processo que está em caminho e que realmente é um processo que está a renovar e que, como tantas vezes também o Papa Francisco diz, mais importante às vezes do que o resultado é o processo em si, estar a ser aplicado, estar a ser vivido, e isso acho que é importante. E isso acho que é um sinal positivo
e tendo esta prioridade pastoral também é um sinal positivo. Concretizando, obviamente, porque não ficando apenas na teoria, concretizando aquilo que serão então esta renovação das comunidades em espírito sinodal, eu apontaria 3, que também vêm aí no plano. O primeiro era de valorizar os sinais de pertença, identificação com a comunidade cristã concreta, e há sinais já disso, o próprio processo em si é um sinal disso, mas acho que temos de continuar a trabalhar esta questão da identificação ou da consciência batismal, que começou já lá atrás a dar alguns passos, julgo eu, quando celebramos o jubileu da própria Diocese, dos 100 anos, que se procurou também esta consciência de uma Igreja diocesana e que, objetivamente, também depois é preciso que esse sentido de pertença à Igreja nasça realmente de uma vocação batismal, que obviamente é um bocadinho também uma das chaves de leitura do Concílio Vaticano II, do que é sermos Igreja, e que é necessário, obviamente, continuar a insistir, e um dos objetivos também de seguida será falado, que é a criação dos conselhos pastorais paroquiais. Já são um bom sinal deste caminho que está a ser feito, mas que convém continuar, obviamente, a insistir nisso. Depois, o segundo objetivo é desenvolver o sentido da corresponsabilidade e da participação dos leigos. Obviamente que aqui há esta consciência também da ministerialidade, que vem muito presente também na síntese diocesana, e também foram dados passos na Igreja Universal acerca disso, desde as mulheres poderem também receber os ministérios, é um primeiro sinal. Outro sinal foi a criação do Ministério dos Catequistas, e agora, objetivamente, também a Igreja Portuguesa, e nós, a Igreja Diocesana, também iremos dar passos nesse caminho da ministerialidade, que também tem muito a ver com esta questão da corresponsabilidade, que é como é que serão as nossas comunidades do amanhã, passará muito também por esta corresponsabilidade e por este sentido de ministerialidade, que são serviços necessários para a comunidade e para a própria Igreja, e que acho que também é um sinal forte de renovação nesta chave sinodal. E por fim, que é promover a formação dos leigos, que a mim, pelo menos, surpreendeu-me, que foi uma das coisas que aquelas pessoas que foram ouvidas no processo pediram, e também já vai haver uma resposta muito objetiva, que é a criação do curso básico de Teologia, promovido pelo Centro de Cultura Católico Diocesano, que é aberto, obviamente, a todos da Diocese, e que também é um apelo que acho que é necessário ser feito, porque é um curso que está construído para dar essa formação, podemos dizer assim, mais avançada e com alguma qualidade, mas também há outros processos de renovação e de formação necessários, dos catequistas, por exemplo, do novo método, do novo paradigma, e que obviamente necessita também desta formação, e para além da formação que também está contida nos outros prioridades pastorais, e que também depois de seguida também serão falados, mas que são passos também deste promover da formação dos leigos para aquilo que também será a sua missão específica e necessária para a Igreja. Eu passaria então a palavra ao Sr. Padre Queiroz. Então, também as minhas saudações para todos. Depois de termos já tanto especificado um bocadinho o primeiro grande objetivo, renovar as comunidades no sentido sinodal, podemos agora deduzir também, dentro deste espírito, 2 aspectos então concretos, como o Sr. D. António já referiu, que é precisamente a comunidade paroquial. Vamos assim a um aspecto mais concreto, a comunidade paroquial, porque é lá que nós estamos próximos. Uma comunidade paroquial está ligada, é onde a gente nasce, onde a gente cresce e onde se abre a toda a Igreja, não é? Portanto, esse é um aspecto importante. E o outro, a celebração litúrgica, a liturgia comunitária, nomeadamente a Eucaristia. De facto, as paróquias, por vezes, como já foi dito um bocadinho, são entendidas quase apenas como um território, como uma estrutura que se presta serviços, como uma organização, não é? Às vezes o templo, fala-se da igreja, as pessoas pensam nos templos, mas a paróquia não é essencialmente isso. A paróquia é sobretudo uma comunidade de fiéis que professam a mesma fé, que celebram os sacramentos, que se entregam ao serviço dos irmãos, que se empenham no anúncio e na construção do reino, não é? Portanto, devíamos essa conversão da paróquia para se tornar agente de evangelização é realmente uma urgência,
E precisamos então tomar consciência do que é a paróquia no seu sentido mais profundo. É uma família, é uma fraternidade, e a gente não vê isso, às vezes, no dia-a-dia, não é? Sentimos as estruturas um bocadinho pesadas, isso pressupunha uma família, pressupõe que se saiba acolher bem, que se saiba cultivar laços, e nem sempre as nossas comunidades, por muitas razões, vivem isso. Então, o grande apelo é trabalharmos para que a paróquia tenha muito mais este rosto que deve ter. Ora, esse é um aspecto importante, por isso a primeira proposta que faríamos era precisamente empenharmos todos em transformar as paróquias em comunidades evangelizadoras missionárias, não é? Portanto, é algo que é um objetivo muito grande, obviamente, não é algo que se possa medir e construir assim de um momento para o outro, mas deve ser um impulso, lá está, de um dinamismo que todos precisamos de valorizar. Depois, esse seria então o primeiro. O segundo aspecto, falou-se muito da participação, a participação antes de ser nos órgãos da Diocese ou nos órgãos, as estruturas mais abrangentes ou até intermédias entre a Diocese e a paróquia, como os arciprestados, precisa ser na própria paróquia. É lá que os cristãos podem participar ativamente na sua comunidade. Então, os conselhos pastorais aliás, isso é um pedido expresso das sínteses sinodais, várias já, mas mesmo concretamente da última, e até pedem para se tornarem obrigatórios, embora isto por obrigação às vezes as coisas não funcionem, mas temos que trabalhar realmente para que haja órgãos onde as pessoas participem, tenham voz, tenham também da decisão, isto é, possam serem órgãos que se representem a própria comunidade, as pessoas se sintam representadas, que funcionem também com verdade e com qualidade, e até possam ajudar nas decisões importantes, porque um pároco nunca deveria tomar decisões sozinho, não é? Precisa de as tomar com o sentir da própria comunidade. Ora, então estes órgãos são essenciais. Portanto, criar onde eles não existem, valorizar os que já existem, os conselhos pastorais paroquiais. O que existe já nas paróquias são outras estruturas, por exemplo, o Conselho Económico, ou a chamada Fábrica da Igreja Paroquial, que trata dos assuntos mais da administração dos bens. Também aí, se trabalharem bem, é uma estrutura de participação. E pode haver outras estruturas. Às vezes, uma necessidade concreta de uma comunidade pode levar a que se criem alguns conselhos mais específicos, e até deveria ser assim, para que haja possibilidade das pessoas de participarem ativamente. Finalmente, uma terceira proposta seria também abrir as paróquias a outras comunidades. Quando a paróquia não se fecha em si, e nós hoje os párocos temos todos, praticamente, várias comunidades, não é? Temos várias paróquias, e às vezes andamos a repetir as coisas numa e na outra, mas era bom que houvesse assim mais trabalho em conjunto, que cada comunidade se abra também às comunidades vizinhas, até porque têm muitas vezes as mesmas dificuldades os mesmos anseios. Portanto, logo assim, em pequenos grupos de paróquias, até é fácil promover coisas em conjunto e valorizar isso, criar até um dinamismo diferente. E depois também a nível do arciprestado, cada arciprestado, nós temos 8 arciprestados, os arciprestados são unidades já com alguma identidade própria, e também os arciprestados podem ser valorizados e agrupar mais as paróquias, e as paróquias sentirem-se integradas neste conjunto, que assim podem se integrar muito melhor a própria Diocese e viver muito melhor este espírito diocesano. Portanto, esta primeira, algumas propostas, sabendo que outras podem surgir deste espírito, mas fica este apelo à paróquia se tornar mais missionária, mais renovada neste espírito, no sentido da missão. Finalmente, então, o terceiro objetivo, a terceira prioridade pastoral ou opção é revitalizar a liturgia comunitária. Como o Sr. António também disse, o Congresso Eucarístico deixou-nos conclusões muito importantes,
nomeadamente a centralidade da Eucaristia. A Eucaristia está no centro da nossa vida da fé, mas para isso é preciso que ela seja bem preparada, que seja vivida e que tenha prolongação até, porque a Eucaristia pede sempre ligação depois à vida. E então, nós iríamos propor que se acentuasse esta centralidade da Eucaristia, mais ainda, isto é, que a Eucaristia fosse o ponto de chegada de muitas coisas e que dali também partisse algo, mas que seja realmente um momento fundamental. Depois também, nesse aspecto, o desenvolvimento dos ministérios laicais ligados à liturgia, nomeadamente o acólito e o leitor, que são ministérios abertos também portanto, a homens e a mulheres, a moços e a moças, não é? Aos masculino e feminino, e, portanto, também aqui já há um trabalho interessante em muitas comunidades, mas precisamos de que haja uma formação mais, se calhar, assertiva, que haja maior, portanto, também trabalho neste aspecto. E, finalmente, um outro aspecto, a espiritualidade eucarística, porque a Eucaristia não é apenas um ato isolado, pressupõe uma espiritualidade própria, não é? A Eucaristia, e nós temos ainda algumas tradições importantes, como é o Corpo de Deus, que ainda recentemente vivemos, e outras atividades ligadas à Eucaristia. Por exemplo, no ano passado fizemos as 24 horas para o Senhor, que é um momento de adoração eucarística, mas as comunidades, e há muitas comunidades que o fazem também bem, mas valorizar essa dimensão, a dimensão da adoração, da contemplação, deste espírito, desta espiritualidade. Sobre este aspecto, eu lembro-me sempre, só para concluir, daquela escritora brasileira, Adélia Prado, que fala muito e ela foi prémio Camões recentemente, não é? Portanto, é uma figura, se calhar, dos poetas vivos, que tem mais categoria atualmente, não é? E ela ela fala da Eucaristia e diz coisas interessantes. Diz que ela, quer no Brasil, quer em Portugal, já foi a muitas missas e saiu de lá e teve que arranjar outros lugares para ir rezar, porque ali não sentiu o clima nem o ambiente de oração verdadeira. E é verdade que às vezes o canto que a gente tem nas nossas celebrações, o silêncio que não se faz, muito ruído, muitas atividades, mas falta... Ela diz uma coisa engraçada também, diz que a Eucaristia é um poema completo e que não precisa de enfeites. Vale a pena a gente também ouvir os poetas às vezes, porque eles têm outra sensibilidade para nos ajudar. Portanto, as prioridades são estas. O plano tem ainda, como já foi dito, um texto sobre a síntese sinodal e tem também um outro texto que é uma pequena síntese do jubileu de 2025 para ajudar as comunidades e os grupos e a diocese no geral a prepararmos também depois a nossa participação e a nossa vivência do ano jubilar. Por outro lado, tem também depois as atividades concretas já de muitos arciprestados e muitos movimentos, portanto já temos uma agenda também neste plano. E é assim que, então, apresentamos o plano de hoje. Pronto, obrigado pela presença. Esperemos que estas linhas que surgiram, de facto, da escuta também de toda a Diocese, homens e mulheres, leigos e ministros sagrados, pois nos ajudem ao longo deste ano a renovar a esperança e que todos nos sintamos corresponsáveis ao serviço desta missão eclesial.